E começando mais uma semana de obra aqui no apartamento 2004. Essa semana a gente vai finalizar a parte de instalações, tanto elétrica quanto de ar-condicionado, de gás, tudo isso, para a gente já preparar para receber os acabamentos desse apartamento. Então vem comigo para a gente acompanhar tudo que vai acontecer nessa semana. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você continuar acompanhando essa saga desse apartamento e também todos os outros diários de obra que estão por vir e os passados também. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que vai ser todo o andamento dessa semana, que a gente quer finalizar essa parte de instalações e se der tempo também vamos fazer toda a parte de forro de gesso de paredes, já para entrar com todo o acabamento desse apartamento. Na semana passada vocês viram que a gente já tinha feito toda a parte das paredes, né, esses fechamentos aqui principais. Então agora a gente está fazendo a parte elétrica do teto. Então vocês estão vendo que a gente está passando aqui alguns fios. A gente está passando essas novas mangueiras, essa amarelinha aqui, ó, acabamos de passar. Aqui a gente está com a guia, que a gente já está passando os fios para onde vão ter as novas iluminações. Estamos acompanhando aqui pelo projeto. Então vamos olhar aqui no projeto, ó. A gente tem aqui a marcação das luminárias. Aqui na parte da cozinha, a gente tem aqui, ó, esses pontos que a gente está colocando mangueira, as fitas de LED. Então tudo isso aqui é o guia que a gente está seguindo para fazer essa instalação do teto. E assim a gente vai seguindo, né? Vamos colocando todas as mangueiras, passando os cabos e já deixando todos eles mais ou menos na posição, porque quando a gente for fazer a instalação dessas partes, já está muito mais prático, né? O forro pode ser fechado, aí quando a gente for instalar as luminárias, é só a gente abrir o local correto delas que o fio já vai estar esperando exatamente onde a gente precisa. Aqui também a gente vai iniciar a mudança desse quadro elétrico, né? A gente vai terminar de fazer essa parte do teto e vamos trazer esse quadro para essa posição. E o que a gente vai ter que fazer? Todas essas mangueiras que alimentam o restante do apartamento, o cabo não chega até aqui. Então, para esse momento, onde a gente não vai mexer no restante da casa, a gente vai fazer uma emenda nesses cabos. Só que essa emenda não pode ser feita dentro de uma mangueira de qualquer forma. A gente vai fazer o desligamento, colocar o quadro novo no lugar e a gente vai ter que colocar uma caixa de passagem no teto com um acesso, porque a gente precisa ter acesso a essas emendas sempre que for necessário. Então a gente vai colocar uma caixa de passagem, fazer essa emenda que ela inclusive vai ser soldada, não vai ser apenas encostando um fio no outro, a gente tem que soldar esses fios para que a corrente, né, para que a energia consiga circular tranquilamente sem ter nenhuma perda. Então a gente vai colocar a caixinha aqui, fazer a emenda desses cabos para eles chegarem até a nova posição. E aí a gente não vai aproveitar essa carcaça, né, em si, essa parte plástica do quadro não vamos aproveitar. Os disjuntores nesse momento vamos aproveitar, que a gente vai manter inclusive alguns circuitos existentes, só que a gente vai transferir todos eles para cá. E esse quadro vai ficar voltado para a sala, que inclusive deixa eu dar um pulinho lá para mostrar para vocês, ó. Aqui é a sala, que a gente não está mexendo nesse primeiro momento. Aqui aonde vai ficar o quadro de energia, que ele vai ficar mais ou menos nessa altura, e aqui embaixo vai ficar o quadro VDI, que é o quadro de voz e dados. E vocês estão vendo que existe esse recuo, que é exatamente o que foi feito no projeto. Esse recuo é para ser colocado um armário aqui, vai ser um armário fininho mesmo, para ser um armário de apoio para quando for chegar em casa, e dentro dele vão ficar esses dois quadros. Aqui mais ou menos nessa posição vai ficar o quadro de energia e o de dados vai ficar logo aqui embaixo. Então aqui a gente já fez essa modificação, é a única modificação que a gente está fazendo aqui na sala. E chegando aqui em mais um dia, agora a gente já está fazendo dois serviços ao mesmo tempo. Ontem a gente colocou os quadros na posição, então vocês podem ver que o quadro já está aqui, o outro já está aqui embaixo, igual a gente já definiu. Passamos já algumas mangueiras, que já estão inclusive chegando, né, alguns cabos lá para dentro. E agora a gente está fazendo o quê? Vamos tirar todos os cabos antigos que vêm de dentro da casa, já para transferir para cá. Então agora a gente vai começar a fazer essa ligação. Como eu falei, né, a gente não pode deixar a casa sem energia, já vamos começar a transferir isso para começar a energizar esse quadro novo e tirar esse daqui do meio. Aqui, ó, nós temos que criar essa caixa de passagem, como eu já havia falado, que a gente tem que fazer as emendas dos cabos que vêm lá de dentro. Então todas essas emendas têm que ficar aqui de fácil acesso. Por isso que a gente está colocando essa caixa. Então todas essas mangueiras que vêm de lá, que não dá para chegar no quadro novo, vamos fazer a emenda dos cabos aqui em cima e depois as emendas chegam até o novo quadro. O cabo de entrada de energia, ele vem por essa mangueira preta, então como ele já vem de lá, o tamanho dele já é suficiente para alimentar. A gente não precisa fazer nenhuma emenda. Então aqui a gente já vai fazer toda essa mudança para tirar esse quadro do lugar. E um outro serviço que nós estamos fazendo é uma passagem de infraestrutura de ar-condicionado. Essas máquinas elas não vão alimentar aqui a cozinha, mas como a chegada dessa linha ela vem lá da área de serviço, a gente já precisa deixar passada, porque quando for fazer a futura instalação, né, do restante da casa, não precisa quebrar novamente aqui.
Então a gente já vai deixar ela passada até o teto da sala. Então essa tubulação que vocês estão vendo, essas duas, elas vão alimentar 2 cômodos lá de dentro e elas vão ficar paradas aqui dentro. Ó. Esse forro que já está inteiro vai ficar parado aqui. Quando for feita a reforma desse lado, é só abrir esse forro e a tubulação já vai estar esperando por aqui. E a gente vai passar ela, pode ver que ela está aqui passando desse jeito, nós vamos prender ela no teto igual essas aqui, estão presas, vão descer por essa parede até chegar aqui na área técnica, que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui já algumas máquinas instaladas e onde elas vão sair, que vai ser bem aqui. Então tudo isso vai estar saindo aqui, inclusive já passamos alguns circuitos, né, para essas novas máquinas, e não vai precisar fazer nenhuma intervenção aqui na cozinha para fazer a instalação dessas máquinas depois. Nessa região já vai estar tudo pronto. E retornando agora na obra, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a parte de ar-condicionado. Olha só, as tubulações todas presas no teto, já passando onde a gente precisa. Então elas estão chegando aqui nesse lado já, passam aqui pelo outro lado da parede e aqui já chegam até a parte externa. Ó. Estão descendo aqui, já chegam aqui no shaft e aqui fora, quando for instalar as máquinas, já não precisa mexer em mais nada, elas já estão passadinhas aqui. Essa parte de elétrica a gente vai recolocar as caixinhas nas posições, né? Colocando elas aqui. E depois a gente já pode fechar essa parede também, colocando todos os reforços para a bancada e tudo mais. Da parte da elétrica, a gente já colocou também o quadro novo na posição. Ele já estava fixado, né? Com algumas mangueiras. E a gente terminou de fazer todas as passagens dos cabos existentes, dos circuitos do restante do apartamento, para ele. Fizemos aqui o chumbamento dele. Todas as mangueiras agora estão chegando aqui e o quadro também já foi totalmente montado, ele já está com os disjuntores lá no lugar e funcionando. Então aqui dentro da parede a gente consegue olhar dessa forma e a gente só vai fechá-la agora, né? Já colocando aqui a placa do outro lado, deixando isso aqui tudo escondidinho. Também colocamos o quadro de voz e dados no lugar, que já está aqui. E a gente deixou essas mangueiras já chegando também do outro lado do apartamento, que é onde a gente vai ter o acesso a elas, né? Essas duas mangueiras cinzas que vocês estão vendo são justamente essas chegadas de rede que a gente tem, e a gente vai fazer também uma passagem, quando for mexer no restante, trazendo esses pontos aqui para dentro. Então a gente vai fazer toda essa modificação para que essa central fique nessa posição. E agora a elétrica está pronta, eu vou até mostrar para vocês como é que ficou o quadro todo montado. Aqui desse lado a gente consegue ver ele com os disjuntores já no lugar, tudo na sua devida posição. Então já está todo montado, a gente manteve os circuitos existentes do apartamento ainda, não fizemos modificação de nada disso. E a próxima etapa agora é só a gente fazer todo o acabamento, né? Desse lado aqui a gente vai dar um acabamento em volta dessas paredes, deixá-las pintadas. E daqui a pouquinho está chegando a equipe que vai mexer com as instalações de gás. E aqui a gente vai mexer nessa coluna, né? Que eu já havia falado para vocês que a gente vai fazer o deslocamento dela. Então isso aqui é um tubo de ferro hoje. A gente não vai utilizar mais o tubo de ferro, vamos utilizar o tubo PEX, que ele é um tubo já bem mais tecnológico, bem mais prático de trabalhar. Mas a gente vai fazer a emenda dele nesse tubo original. Então vamos cortar ele naquela altura, vamos cortar aqui no chão também. Inclusive vocês estão vendo esse buraco que a gente abriu, é justamente o espaço para conseguir utilizar as ferramentas necessárias e fazer esse recorte, né? A gente tem que fazer também a rosca do cano. Então a gente vai trabalhar com ele dessa forma, passar essa tubulação por dentro desse canto aqui, ela vai passar dentro dessa parede e nós vamos ramificar para que o ponto do gás venha para esta parede. Por isso que existe esse rasgo aqui no chão, porque nós vamos ramificar ele aqui, vai vir essa mangueira para essa posição e vai subir até mais ou menos aqui, que é onde vai ficar o ponto do gás novo, que o fogão vai ficar nessa posição. Então, terminando isso, a gente já vai deixar todas essas instalações prontas e a gente já pode, inclusive, fechar todas as paredes. Aí vamos posicionar todas as caixinhas no lugar, vamos deixar tudo já acabadinho, colocar os reforços nessas paredes, né? Parede de drywall a gente tem que colocar o reforço onde vai bancada, onde vai marcenaria. Tudo isso já para conseguir ir avançando para as próximas etapas, que a gente vai começar a revestir semana que vem. E aqui estamos fazendo agora as modificações do tubo de gás. Como eu falei para vocês, esse é o tubo que a gente vai utilizar agora, que é o tubo PEX, né? Um tubo multicamada, que ele é bem mais prático de trabalhar, ele tem toda a proteção dele, próprio para gás, né? A gente consegue ter uma maleabilidade muito maior justamente por ele ser flexível, então a gente está utilizando ele aqui agora. E aqui, igual falei antes, ó, nós vamos fazer a emenda dos dois aqui, vamos cortar esse tubo preto, né, que é o existente naquela altura, para emendar com o amarelo. Ele vai descer aqui nesse canto e aqui a gente vai emendar com o outro lá embaixo, que a gente já está deixando a pontinha dele para cá. E aqui estamos colocando a conexão que vai ramificar ele até o ponto em que a gente vai utilizar lá atrás. Então vamos deixar tudo isso aqui passado. A gente só teve um contratempo aqui, né, imprevistos em obra podem acontecer,
que foi a questão daqui dessa parte do piso. Essa é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a rosca, né? Que a gente precisa fazer uma conexão nesse cano preto para conseguir conectar no outro. Só que por conta da altura do contrapiso, essa ferramenta não chega, a gente não conseguiria fazer essa conexão para ela ficar dentro desse contrapiso. Então, se a gente fosse fazer com ela, a gente teria que elevar mais esse piso e não é o que a gente quer. Então, nós vamos deixar tudo isso aqui já preparado, né, pronto para conseguir fazer essa conexão. Vamos voltar outro dia para conseguir fazer outro tipo de conexão aqui para que ela fique baixa da altura que a gente precisa. Então, assim que terminar isso tudo, no outro dia a gente vem e consegue fazer essa ligação definitiva. Então, nessa semana, por conta dessa parte do gás, né, que a gente vai ter que dar uma guardada nela, a gente vai encerrar as atividades, a gente vai somente fazer uma organização na obra, né, deixar ela mais organizadinha. E aí, na semana que vem, a gente continua já fazendo toda essa parte do gás, finalizando ela. Vamos começar a fechar todas as paredes, colocar os reforços que precisa, fechar todo o forro também, já para a gente continuar e deixar essa obra pronta para revestimento. Então, se você está gostando desse diário de obra, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal para continuar assistindo e ver como vai ficar o resultado final dessa cozinha e da lavanderia. E se você quer ter uma obra como essa, uma obra organizada com toda essa gestão, é só você clicar no primeiro link da descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar dos seus sonhos junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!